Olá, muito bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao último dia de evento do 9º Encontro Regional da AMPU, Seção Distrito Federal. Hoje estamos aqui na nossa mesa para falar um pouquinho sobre o ensino de história, sobre educação, e vou apresentar aqui para vocês hoje uma dupla, são colegas de ensino de história que tenho um imenso prazer de trazer, a AMPU tem um imenso prazer de trazer e eu um imenso prazer de apresentar aqui nessa mesa. A nossa mesa é intitulada Educação para a Cidadania, Educação para a Democracia, o ensino de história em questão. Nessa manhã falaremos aqui sobre os trabalhos de Francisco Celso Freitas e de Walter Sola. A nossa ideia, pessoal, é fazer uma escuta desses dois professores sobre o trabalho deles e depois bater um papo aqui com eles sobre questões mais diversas sobre o ensino, de história e sobre educação. Bom, então, chamo o professor Francisco Celso para adentrar aqui ao nosso espaço virtual. Seja bem-vindo, professor. Professor Francisco Celso é nascido e criado em Brasília, é graduado em História pelo Centro Universitário de Brasília e, desde 2008, atua como professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Interessado em temas ligados aos direitos humanos e à diversidade, sua ação pedagógica em projetos de educação inclusiva tem alcançado amplo reconhecimento por meio de premiações como o Prêmio Hip Hop Zumbi, em 2011 e 2012, Prêmio Centro Cultural IFAGé, de 2012, Prêmio Cultura e Cidadania, de 2016, Prêmio Itaú Unicef 2017 e 2018. Neste ano de 2020, o professor conquistou o selo de práticas inovadoras das escolas públicas do Distrito Federal e foi indicado entre os 50 professores de todo o mundo para o Prêmio Global Teacher Prize, o Nobel da Educação, tornando-se assim embaixador da Varkey Foundation no Brasil. Diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude, área, tem atuado no sistema socioeducativo e, desde 2015, na unidade de internação de Santa Maria, aqui no Distrito Federal, onde ministra aulas de história e desenvolve o projeto intitulado REP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Walter. Bom dia a todos que estão aí nos bastidores. Anotei os nomes aqui para não esquecer de ninguém, né? Eduarda, Lauane, Natan, a Lene Valadão, se estiver nos assistindo aí, que ela que fez a ponte aí para eu estar participando desse momento, que é uma honra, né? Então, eu queria primeiramente agradecer ao convite, né, da Associação Nacional de História para participar desse 9º encontro. E estou aí à disposição para a gente bater um papo. Espero que a gente tenha uma manhã bem produtiva e um bate-papo bem agradável. Com certeza, professor. Muito obrigado. E, pessoal, apresento também Walter Sola. O professor Walter é neto de um avô muçulmano e uma avó católica, filho de trabalhadores e da escola pública brasileira. Walter Sola graduou-se em História pela USP e iniciou sua carreira docente na Zona Leste de São Paulo. Em parceria com Ari Neto, é um dos fundadores do Se Liga Nessa História, canal do YouTube com mais de 350 vídeos produzidos e quase 1,4 milhão de inscritos. Isso no dia de hoje, conferido no dia de hoje. Além da admiração de professores e estudantes, o canal acumula prêmios como o Big Talentos que Educam, de 2016, YouTube Next Up e a Digital Awards, além de ter recebido o selo YouTube Edu. Professor Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Fala, povo lindo. Galera, satisfação total poder me comunicar. Às vezes, no bololô do dia a dia, a gente trabalha tão focado que sobra pouco tempo para a gente conversar entre nós, né? Então, utilizar aí essa grande oportunidade. Obrigadão mesmo, satisfação total. Nós que agradecemos, Walter. E, pessoal, essencialmente a nossa conversa aqui de hoje, dessa mesa, sobre ensino de história, vai versar sobre as experiências desses dois grandes educadores, jovens, mas já grandes educadores, né? Pela lista de prêmios e reconhecimento do trabalho deles, isso fica muito claro. E a nossa ideia aqui é ouvi-los, né? Dar um período e um tempo de escuta sobre, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, e depois avançar com um bate-papo aqui, respondendo perguntas
e questões que o público também deixa para a gente. Então, quem estiver acompanhando pelo YouTube, pode deixar aí suas questões que os professores Francisco e Walter vão responder para a gente aí ao longo da nossa mesa, ok? Então, é isso, e iniciamos a nossa mesa, passando a palavra para o professor Francisco Celso, para ouvi-lo sobre a sua experiência no ensino de história, sua experiência docente e sua trajetória. Professor, a palavra está com você, fique à vontade. Beleza, mais uma vez, bom dia a todas e todos. O nosso tema de hoje, né, educação para democracia e educação para a cidadania. Antes de eu falar do projeto que eu desenvolvo, do sistema socioeducativo, que é onde eu atuo, acho que é importante eu falar da minha trajetória, né? Quando a gente fala de educação cidadã e educação para a democracia, a gente tem que lembrar de como foi nossa experiência escolar, né? Então, eu sou filho da classe trabalhadora, certo? Sempre atuei e estudei, sou fruto da escola pública, né? Tenho muito orgulho de pertencer à classe trabalhadora, tenho muito orgulho de ter origens periféricas e de ser fruto da escola pública, né? Eu acredito nos educadores e educadoras da escola pública, eu acredito nos educandos e educandas da escola pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender os problemas da escola pública, né? Então, na minha época de ensino fundamental e ensino médio, por exemplo, eu não me sentia acolhido na escola, certo? Então, a escola que me foi ofertada não era uma escola democrática. A escola que me foi ofertada não era uma escola que, de fato, trabalhava o ser humano na sua integralidade, levando em consideração todas as dimensões, né? Então, muitas vezes, principalmente no ensino médio, muito focada no conteudismo, muito preocupada com os exames externos e pouco preocupada com a educação cidadã. Não fui um aluno exemplar, né? Eu era um aluno mediano, tive muitos problemas com a escola e fiquei longe da escola por 2 anos. E aí, é aquela velha discussão, né? Eu evadi a escola ou eu fui expulso indiretamente da escola, né? Porque diretamente eu nunca fui expulso, né? De algum diretor chegar lá e dar uma canetada. Mas indiretamente, por eu não me sentir acolhido no ambiente escolar, né? Eu me sinto expulso, me senti excluído, certo? Então, esse é um pouquinho da minha experiência enquanto educando. Eu tive experiências não tão positivas com a escola. Minha mãe era professora de história, assim como eu, segui os passos dela, me formei no ano de 2003, e desde que eu me formei, eu já comecei a atuar no magistério, sempre em regiões periféricas do DF e em torno, regiões de muita vulnerabilidade social. E sempre gostei disso, porque eu me via e me vejo nos meninos e nas meninas da periferia, da escola pública, me enxergo neles, me enxergo nelas, e eu acho que a recíproca é verdadeira também, eles se enxergam em mim também, certo? Então, eu sempre gostei disso, e foi um caminho natural, né, que eu chegasse até o sistema socioeducativo, que é onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social. Então, desde 2015, que eu atuo no sistema socioeducativo, mais especificamente na unidade de internação de Santa Maria, onde eu atendo jovens, meninos e meninas, entre 12 e 21 anos de idade, em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade. No popular, né, na linguagem popular, na tranca mesmo, né? Porque o nome socioeducativo é um nome muito bonito, mas a real mesmo é que carrega muito ainda uma cultura prisional, uma cultura de punição, uma cultura policialesca, né, de muito silenciamento dos corpos, das vozes,
e que a gente faz um pouquinho ali, né, no trabalho de formiguinha para tentar transformar essa realidade, democratizar as relações lá dentro, horizontalizar as relações, e porque quando as relações são democratizadas, são horizontalizadas, aí sim você consegue com que todas as vozes sejam escutadas, em especial as dos adolescentes, né? Então, a minha fala parte daí, né? Onde eu atuo, no sistema socioeducativo, é um local de muito sofrimento, onde tem tentativa de suicídio semana sim, semana também, onde tem muita automutilação, onde eu disse, né, a cultura da punição, a cultura punitiva é muito presente, não que na escola regular não seja, também é, mas lá isso é levado à máxima potência, digamos assim, onde os meninos e as meninas têm que andar de cabeça baixa, com a mão para trás, então, além do silenciamento das vozes, silenciamento dos corpos também, até para eles se expressarem, eles têm que pedir autorização para os agentes, expressarem verbalmente. Então, é nesse contexto, meu velho, que eu trabalho. Não é nada fácil, né? E o primeiro contato que eu tive no sistema socioeducativo, como eu disse, no ano de 2015, os primeiros 6 meses, digamos assim, foi aquele que eu estava mapeando aquela comunidade escolar, tentando compreender aquela realidade. E nesses primeiros 6 meses eu tirei algumas conclusões, né? Primeira conclusão que eu tirei, que os meninos e meninas que lá estavam, eles tinham sofrido um verdadeiro assalto. Isso sim é que a gente tem que chamar de assalto. Que o poder público, o Estado, eles já tinham roubado deles os direitos fundamentais, né? Porque desde os primeiros anos de vida que eles têm direitos negados: educação, saúde, emprego, moradia, renda, saneamento básico. Então, são jovens de extrema vulnerabilidade que esses serviços fundamentais, quando chegaram até eles, chegaram de forma muito precarizada. E muitas vezes nem chegaram até eles. Então, foram jovens que sofreram várias formas de violências desde os primeiros dias de vida. E que, além de terem usurpado todos esses direitos, ainda usurparam deles, roubaram deles a capacidade de sonhar. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles era perguntando sobre os sonhos deles. E foi muito triste o feedback, que eu tinha percebido que a grande maioria deles não tinha mais capacidade de sonhar. Tinham perdido até isso. Certo? Segunda conclusão que eu tirei lá dentro, como professor de história, aí já dentro do meu componente curricular, foi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. A partir de então, eu comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica. Então, o que eu quero deixar claro, primeiro que não fui eu que escolhi o rap, foram eles que escolheram o rap. Eu só tive uma visão freiriana, digamos assim, de democratizar as relações, de chegar de igual, usando o linguajar deles, chegar de igual com eles, saca? E perceber que eles não são copos vazios, como diz Paulo Freire mais uma vez, que eles carregam vários letramentos. Então, eu oportunizei com que eles expressassem esses letramentos deles. Lá, só para vocês entenderem um pouco do perfil dos adolescentes que lá estão, 80% se autodeclaram negros e negras, 100% deles são de regiões periféricas do DF em torno, não tem ninguém de classe média alta, classe média baixa. Aqui, quem conhece Brasília sabe, por exemplo, que os bairros nobres, Plano Pilotos, Sudoeste, Noroeste, não tem ninguém, nenhum para dizer que é exceção. São todos de bairros periféricos. Isso já quer dizer muita coisa, né? Porque a gente sabe que o jovem de classe média alta, ele infraciona também, mas ele não vai parar lá dentro.
Então, isso mostra um pouco da nossa justiça seletiva, da nossa polícia militarizada também, que faz abordagens seletivas, né, e que só vai parar no sistema socioeducativo e no sistema prisional o preto, o pobre e o periférico. Essa é a grande realidade, né? E lá não é diferente, lá é bem esse perfil, certo? Então, essa é a primeira grande reflexão que a gente tem que fazer. Então, quando eu entrei para o magistério, antes mesmo de eu ir para o sistema socioeducativo, eu fiz uma promessa para mim mesmo. No meu primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu jamais ia constranger um aluno meu. E eu venho conseguindo cumprir essa promessa até o presente momento, certo? Porque eu era um estudante extremamente tímido e que a escola não foi acolhedora comigo justamente porque não souberam trabalhar comigo para eu perder essa timidez, mas pelo contrário, fazia era me expor e eu perdi a vontade de ir para a escola porque eu não queria apresentar seminário, porque eu tremia até os lábios na hora de apresentar seminário, eu não queria fazer continha lá na frente, não queria que tomassem tabuada de mim lá na frente, e eu simplesmente deixei de frequentar a escola. Então, eu sempre tive essa preocupação, desde que eu pisei em sala de aula, de jamais constranger um aluno meu, e, em especial, de escutá-los, de sair do pedestal, de ter uma relação mais humanizada, mais horizontal com eles, mais democrática com eles e com elas. Eu acho que o Projeto Rap ele surgiu disso, né? O Projeto Rap é em alusão ao gênero musical rap, né? Que do inglês significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. A gente ressignificou essa sigla, trazendo para a realidade do sistema socioeducativo, como sendo ressocialização, autonomia, que é inspirada em Paulo Freire mesmo, e protagonismo, certo? Que a gente utiliza o rap como essa ferramenta pedagógica justamente por esse diagnóstico inicial nosso. O rap, como eu disse, ele é um ritmo que faz parte ali do que a gente chama de cultura hip-hop, que é muito presente na juventude das periferias urbanas do Distrito Federal. A cultura urbana e a cultura hip-hop, ela meio que se misturam aqui no Distrito Federal, nas periferias. Elas meio que são a mesma coisa, digamos assim, agregando alguns elementos a mais. Então, ela faz parte do dia a dia desses jovens. E aí, só para vocês entenderem um pouco da minha metodologia, né? Eu acho bacana ter o Walter, né, nessa live, porque eu até estava falando com ele nos bastidores que a gente tem frentes de atuações diferentes, mas a gente tem uma raiz comum de romper com as abordagens tradicionais e trazer uma abordagem mais próxima da realidade dos nossos estudantes, dos nossos adolescentes, uma coisa que seja atrativa para eles. E são frentes complementares, né? Uma frente complementa a outra, digamos assim. E então, eu acho importante apresentar um pouco desse universo do sistema socioeducativo, que é um universo bastante desconhecido, inclusive entre os educadores, né? Eu tenho muitos colegas educadores que desconhecem que, por exemplo, nas unidades de internação tem um núcleo de ensino, que lá, né, isso está na nossa Constituição, independente da pessoa estar privada de liberdade ou não, a educação é um direito fundamental. Então, eles também têm direito à escolarização, certo? Poucos sabem que lá tem profissionais de excelência, que fazem um trabalho, né, maravilhoso, não só os professores, mas os agentes socioeducativos, e principalmente que lá tem meninos e meninas com bastante potencial, certo? O imaginário social mostra, né, por meio da mídia comercial, passa para o imaginário social, né, que lá tem meninos e meninas problema. E eu costumo dizer que não, que lá não tem meninos e meninas problemas. Lá tem meninos e meninas com muitos problemas. No imaginário social, está meio que enraizado que lá tem meninos e meninas que são violentos e violentas. E lá não tem meninos e meninas que são violentos e violentas. Tem meninos e meninas que sofreram várias formas de violência desde os primeiros dias de vida. Em especial, a violência estrutural, que é a violência cometida pelo próprio Estado, que é a ausência ou precarização
dos direitos fundamentais e serviços fundamentais, como eu disse, educação, emprego, moradia, renda, saneamento básico e por aí vai. Então, primeiro, a gente tem que desconstruir essa visão do senso comum, né? Lá tem meninos e meninas, como eu disse, que de repente eles reproduzem comportamentos violentos porque eles só foi apresentado para eles essa resposta para os seus conflitos. Não foi apresentado para eles outra resposta para os conflitos deles, né? Então, nós educadores temos esse papel de ter essa sensibilidade, de entender a trajetória desses meninos e dessas meninas, e de repente fazer o nosso mínimo ali para ofertar um cardápio maior para eles, porque o cardápio que foi ofertado para eles é mínimo, certo? E esse mínimo ainda, o que é ofertado para eles, não é nada belo, infelizmente, certo? Então, outro ponto que é importantíssimo, não quero me alongar muito, porque tem a parte do Walter aí também, que eu quero parar aqui para escutá-lo, mas outro ponto importante para frisar é que você preparar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente de você planejar uma aula para o ensino regular. E eu falo isso porque eu dei aula há muito tempo no ensino regular também, certo? Então, por que é muito diferente? Porque a rotatividade no sistema socioeducativo é muito grande. Então, é impossível você dar sequências nos conteúdos. Por quê? Você entra numa turma hoje, você entra na turma X, você vai entrar nessa mesma turma na semana que vem, ela já não é mais a mesma. Ela já teve meninos que saíram porque terminaram de cumprir a medida socioeducativa, já teve novos meninos que entraram, já teve menino que foi transferido de turma por problema de conflito, ou transferido de turno, ou transferido de unidade, porque tem muitos conflitos entre eles também. Então, é impossível. Você precisa planejar uma aula que você consiga atravessar aquele menino ou aquela menina naquele momento, que você consiga tocar as mentes e os corações daquele adolescente naquele momento, porque no próximo encontro, você não sabe se ele vai estar presente no próximo encontro. Então é muito diferente, é muito particular, é muito ímpar o trabalho dos socioeducadores. Então qual foi a minha estratégia? Aqui no Distrito Federal, o nosso currículo em movimento da educação básica do Distrito Federal, ele tem 3 eixos transversais, que são diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, quando eu vou trabalhar um rap, como eu disse, eu utilizo o rap como pretexto, então eu escolho um rap que aborde algum desses eixos, certo? E utilizo ele como pretexto. Até porque eu entendo que, por mais propriedade que a gente tenha para trabalhar um determinado tema, pelo melhor discurso que a gente tenha sobre aquele determinado tema, a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações dos adolescentes do que qualquer discurso eloquente. Então, por isso que eu gosto de utilizar as várias linguagens artísticas como ferramenta pedagógica, mas no sistema socioeducativo, particularmente o rap e a cultura hip-hop, certo? Então, não é qualquer rap que eu trabalho com eles. Eu trabalho um rap que tenha como tema alguma temática ligada a esses 3 eixos. Então, posso só para ilustrar para vocês, por exemplo, no guarda-chuva diversidade. Eu posso pegar dentro desse guarda-chuva da diversidade, por exemplo, o recorte racial. Então, quando eu vou trabalhar o recorte racial, qual é o rap que eu escolho? Eu posso escolher uma Carta Mãe África, do Gog, que é um rapper aqui do DF, considerado o poeta do rap nacional. Eu posso escolher um Negro Drama, dos Racionais MCs, certo? Então, se eu for trabalhar, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, feminicídio, posso utilizar uma letra do Atitude Feminina, a Rosas, né, do Atitude Feminina, ou Confinadas, do Viela 17. Então, são raps que abordam essas temáticas, né? Dentro dos outros guarda-chuvas, se eu for falar de direitos humanos, eu posso pegar direitos abstratos da Atitude Feminina. Se eu pegar a sustentabilidade, posso pegar a Carta de 2070 do Digarro, né, para falar sobre a questão da água, e por aí vai. Depois que a gente, né, utiliza esse rap ali como pretexto, a gente começa a aprofundar na temática, e eu sempre deixo os meninos e as meninas muito livres para expressar o que eles aprenderam
dos conteúdos na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Então, muitos deles expressam o que eles aprenderam por meio de poesia, por meio de redação, por meio de desenho, e muitos, a grande maioria, gostam de escrever letra de rap. E o que a gente começou a fazer? Eu, além de professor, sou produtor cultural, sou militante do movimento hip hop também, então comecei a costurar algumas parcerias, e a gente começou a musicalizar essas letras que eles produziam. Mas é importante lembrar que nada fica perdido. Tudo que eles produzem, que não é letra de rap, a gente aproveita. A gente já tem 2 livros lançados, estamos com material para publicar o 3º. Se a gente não conseguir publicar esse ano, no início de 2021, a gente vai estar lançando, com toda essa compilação, né, das outras produções, desenhos, redações, poesias, e por aí vai. Hoje o Projeto Rap ele conta com várias ações. A gente tem sarau uma vez ao mês, a gente tem cine debate uma vez ao mês, a gente tem roda de conversa uma vez ao mês, nós temos festival de música uma vez ao ano, e a gente atua em 3 frentes atualmente. A gente faz esse trabalho que a gente chama de um pontapé inicial do processo de ressocialização dos meninos e meninas que estão cumprindo medida socioeducativa. A gente faz um trabalho preventivo nas escolas regulares, então só no ano passado eu visitei mais de 70 escolas, né, 50 delas em Ceilândia, que é uma região periférica aqui do DF, e outras 25 espalhadas em outras regiões periféricas do DF, para fazer esse trabalho preventivo, porque a gente entende também que é muito mais fácil você prevenir com que esses adolescentes entrem na vida infracional do que você tentar romper esse ciclo infracional depois que eles já entraram, que aí é muito mais difícil. Então, esse trabalho preventivo ele é muito importante. E a gente, né, como eu disse, tem o pontapé inicial do processo de ressocialização dentro da unidade de internação, o trabalho de prevenção nas escolas regulares, e para completar esse tripé, a gente tem um trabalho de acompanhamento de egressos, que é justamente para que os jovens que a gente já começou a atender lá dentro da unidade, quando eles terminam de cumprir a sentença deles, a gente continua acompanhando eles para evitar com que eles voltem para o ciclo infracional, que, como eu disse, é muito difícil de romper. Porque quando eles estão lá dentro, utilizando a linguagem deles, a gente até consegue pesar na mente deles. Mas quando eles saem, eles voltam para o mesmo ciclo de violência, para o mesmo ciclo de negação de direitos que eles estavam anteriormente. E isso é muito difícil de romper. Então, esse trabalho de acompanhamento de egresso também está sendo muito importante. A gente sabe que, que isso devia ser o papel do poder público, mas como não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso, a gente que acompanha de perto, a gente não pode simplesmente assistir de braços cruzados e fingir que nada está acontecendo, né? Então, mesmo que no trabalho de formiguinha, mesmo não conseguindo acompanhar todos os adolescentes que a gente gostaria, a gente está conseguindo atender com bastante êxito muitos dos egressos do sistema socioeducativo, certo? Então, assim, para não me alongar muito, eu sei que a gente vai ter um bate-papo no final. Quero deixar uma mensagem para os educadores e educadoras, para os historiadores e historiadoras que estão nos assistindo. Primeira mensagem que eu quero deixar: o estudo ainda é o escudo, como diz o GOG, né? O estudo é o escudo, certo? Quanto maior a escolarização dos nossos adolescentes, menor a chance deles entrarem para esse ciclo infracional. E quem está dizendo isso não sou eu, professor Francisco, não. São os números, tá? Voltando para o perfil dos socioeducandos e das socioeducandas, eles costumam chegar lá com 14, 15 anos de idade, a média. A grande maioria deles chegam com essa idade lá, né? Só que eles deixaram de frequentar a escola muito antes, geralmente no 6º ano do ensino fundamental, lá com 11, 12 anos de idade. E volto a dizer, muita gente fala que eles evadiram. Será que eles evadiram? Ou será que eles foram expulsos de forma indireta? Cabe a reflexão aí. Porque muitas vezes a escola, que é para ser um ambiente acolhedor, ela acaba se mostrando hostil. Ela acaba se mostrando hostil, como foi comigo e como eu já presenciei ser com muitos dos meus alunos. Certo? Então, cabe essa reflexão. Então, mas a primeira mensagem é essa: o estudo ainda é o escudo, né? Então, o jovem, ele entra lá com mais ou menos 14, 15 anos, mas ele deixou de frequentar a escola lá no 6º ano, com 11, 12 anos de idade.
Então, quanto maior a escolarização dos nossos adolescentes, dos nossos estudantes, menor a chance dele entrar para a vida infracional. Como eu disse, quem está dizendo isso não sou eu, são os números, certo? E a segunda grande mensagem aí para todos nós historiadores, historiadoras, educadores e educadoras, nós temos que assumir o papel, junto com toda a comunidade escolar, que a gente também não tem que vestir capa de super-homem, mas com toda a comunidade escolar, estudantes, pais, servidores da cozinha, da merenda, da limpeza, da portaria, mas nós, comunidade escolar, temos que assumir o compromisso de tornar o ambiente escolar um ambiente mais acolhedor. Porque muitas vezes, principalmente quando o jovem não se encaixa numa normatividade padrão, a escola deixa de ser acolhedora e passa a ser hostil. Eu utilizo o boné na cabeça, é um ato político, essa utilização do boné na cabeça. Porque a escola, muitas vezes, ela não respeita nem a identidade dos nossos alunos, o modo de ser, de vestir, de agir, de falar dos nossos adolescentes. E eu sempre gosto de contar uma historinha, eu estou contando meu tempo aqui, ainda tenho 4 minutinhos, mas eu sempre gosto de contar essa historinha que ilustra muito bem várias das situações onde a escola, que era para ser acolhedora, acaba se mostrando hostil. Eu passei 5 anos numa mesma escola, numa região administrativa aqui do DF, no Recanto das Emas, uma escola onde a comunidade, como eu disse também, de muita vulnerabilidade social. Isso foi do ano de 2008 até o ano de 2012, que eu fiquei nessa escola. E no ano de 2010, eu já tinha 2 anos, estava indo para o 3º ano que eu estava nessa escola, a escola tomou a infeliz decisão de mudar o regimento escolar. E nessa mudança do regimento escolar, ela proibiu o uso de adereços na cabeça. Boné, toco, gorra, qualquer tipo de acessório na cabeça. E eu tinha uma aluna que ela só ia de touquinha para a cabeça. Só ia para a escola com a touquinha na cabeça. Mesmo nos dias de muito calor, de extremo calor. Por quê? Porque ela tinha o cabelo muito crespo e ela tinha vergonha do cabelo dela por conta da nossa sociedade racista. E quando a escola tomou essa infeliz decisão, simplesmente essa menina deixou de frequentar a escola. E aí eu pergunto, ela evadiu a escola ou ela foi expulsa da escola? Cabe a reflexão, né? No meu olhar, ela foi expulsa indiretamente. E ela pode ter sido mais uma a ser tentada aí pelos convites das esquinas da vida. Porque o cara que está lá na esquina, né, tentando recrutar mais um para a vida infracional, para a vida do crime, ele não pergunta o CEP daquele adolescente, né, aonde ele mora. Ele não interessa para ele a cor da pele, não interessa as vestimentas, não importa se tem tatuagem, se não tem, se usa boné, se não usa. Ele simplesmente acolhe. Ele simplesmente acolhe. Só que ele acolhe, esse acolhimento que ele faz é para uma finalidade que a gente sabe que não é uma finalidade legal. Mas, infelizmente, quando a escola não acolhe, a rua acaba acolhendo. A rua acaba acolhendo, mas, como eu disse, para uma finalidade não muito interessante e que pode levar esse jovem a ir parar lá onde eu dou aula, que é um local de extremo sofrimento, como eu falei. Certo? E eu cito esse exemplo, mas eu poderia citar vários outros exemplos, né, de jovens que são homoafetivos e a escola não sabe como acolher, a comunidade escolar não sabe acolher, jovens que professam fé na religião de matriz africana e que vai com seu cordãozinho com continha e é motivo de piada, né? Ou jovem de origem mais humilde que vai ali com a chinelinha mais surrada e vira piadinha dos colegas e não tem nenhum tipo de intervenção da escola para trabalhar isso pedagogicamente. Então, infelizmente, essa é uma realidade triste que a gente precisa fazer a nossa microparte para que essa microparte, alguma microparte no mundo mude, né? Pegando até o discurso da sustentabilidade, né? São ações micros que impactam no macro e ações macro que impactam no micro. Então, nós educadores temos esse papel aí também de colaborar um pouquinho aí para que uma microparte no mundo mude, né? Então, acho que eu deixo essa mensagem aí, né? Para vocês, essas 2 grandes mensagens. Primeiro, o estudo ainda é o escudo, com todos os problemas que a nossa escola possa ter, ela ainda é a luz no fim do túnel,
os meninos e as meninas ainda enxergam que a mudança de trajetória deles passam pela educação, né? Como disse Paulo Freire, a educação por si só não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo muda. Mas essa escola ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser mais acolhedora. E todos nós, enquanto comunidade escolar, temos que assumir esse papel. Então, já deu meus 35 minutos aí, então meus 30 minutos, meus 20 minutos aí, sei lá, acho que eu já extrapolei um pouco. Então, vou passar a bola para o Walter aí. Professor Francisco, muitíssimo obrigado pela sua fala, pela sua colaboração. É profundamente tocante e inspiradora a sua fala, seu relato aqui para a gente, para essa live que está sendo vista por professores, por futuros professores, a gente repensar a nossa ação pedagógica, repensar as escolas, repensar o nosso papel enquanto educadores. Muitíssimo obrigado. E na parte final, vamos trocar uma ideia aqui com as perguntas do público e algumas considerações. Já passo, então, a bola para o professor Walter Sola. É uma honra muito grande tê-lo aqui também, professor Walter, e ouvir também a sua imensa experiência enquanto educador, alguém que está aí, mesmo sem o feedback imediato, como a gente falava, está aí nas salas de aula, nas casas das pessoas que estudam, que estão prestes a fazer uma prova, um Enem, inclusive ajudando professores a repensarem suas aulas, né? Então, seu papel aqui também é muito importante e gostaríamos de ouvir seu relato. A palavra está com você. Walter, só o seu microfone que está silenciado. Obrigado por avisar. Obrigado por avisar. Fiquei tão impactado com o discurso do Francisco. De fato, a gente até sabe que o Brasil passa por vários problemas, mas quando a gente escuta esses problemas de novo, através dessas perspectivas de mundo tão intimistas, né, tão próximas daquela realidade, realmente a gente fica impactado. Então, acho que todo mundo deve estar ainda, nossa, né? Que história forte. Bom, eu vou contar também a minha história. Eu acho que a partir dessas autobiografias a gente constrói nossas identidades, a gente entende o que está acontecendo, esses diferentes discursos podem ajudar em algo, e aí no final eu vou falar realmente do projeto, do Se Liga. Vamos lá então, eu sou realmente filho de borracheiro, e minha mãe hoje trabalha na parte administrativa de um hospital, então também me considero um filho aí da classe operária, com muito orgulho, aprendi muito, nada contra a academia, nada contra os livros, mas realmente no dia a dia a gente aprende bastante também. Então numa borracharia, vendo as relações de poder, né, entre clientes com carros chiques e algum familiar seu, que no caso é o trabalhador, isso traz algum impacto para a gente. Então vamos lá, estudei a vida inteira em escola pública. Quando eu estava na época era a 8ª série, né, não era até o 9º ano. E aí eu fiz uma prova de vestibulinho para passar numa escola técnica, que se chama Camargo Aranha, fica na região da Moca, em São Paulo. E eu moro na região do Jardim Aricanduva, né? Muito próximo ao rio Aricanduva mesmo. E aí, quando eu passei e entrei no ensino médio, foi muito impactante, porque nessa escola técnica vinham alunos de escola particular de um lado e da escola pública do outro. E se colocou ali um choque cultural que eu não estava esperando, não estava preparado para isso. Então, eu não tinha nenhum poder de compra. Então quero deixar claro, ainda que eu seja da Zona Leste de São Paulo, nunca morei numa favela, nunca passei fome, nunca tive essas maiores precariedades, né? A única que eu posso dizer é que eu não tinha poder de compra. A gente só sobrevivia, não podia comprar nada diferente. E eu nem percebia isso. Mas entrando nessa escola, a gente percebe, com esse choque, né, de classes, a gente percebe. Então, por mais que tivesse um uniforme, através de uma calça diferente, de um tênis diferente, os estudantes já se diferenciam. E aí eu lembro de um caso muito louco, que na saída do ensino técnico de manhã, os alunos iam almoçar e à tarde ia para o ensino médio. Eu não tinha esse dinheiro para almoçar. Então eu tinha que pegar, na época, para pegar ônibus, a gente usava um passe. Por mês a gente ganhava 50 passes. Então eu tinha 50 passes contadinhos para ir para a escola, voltar para minha casa para almoçar, depois eu voltava para a escola e para fazer o ensino médio, e então eu voltava para casa para descansar. Então eu pegava 4 ônibus todos os dias, não dava passe para o mês inteiro. Então tinha dia que eu faltava porque não tinha dinheiro para condução. E quando era o horário do almoço, os alunos falavam assim: ô, Walter, vamos almoçar? Eu falava: não, cara, eu não vou almoçar. Por que você não vai almoçar? Porque eu não tenho dinheiro.
E às vezes eles falavam assim, ué, você não tem R$ 8? E não, eu não tinha R$ 8. E aí, eu sei que é besta isso, eu sei que pode parecer, eu sei que existem muitos problemas maiores, mas para um adolescente, uma pessoa de 14 anos, 15 anos, perceber que ela não tem isso que chama dinheiro, e através do dinheiro se troca por tantas outras coisas, é muito mais difícil você ter confiança, você ser legal, porque a sua roupa não é a melhor. Eu usava roupa de feira, que a minha mãe comprava fiado, porque era lá que ela conseguia comprar a prazo a roupinha lá. Então a gente veste uma roupa que a gente não quer usar, a gente não vive a vida que a gente quer viver. E a pessoa que tem dinheiro, às vezes não sabe o que é não ter. Eu lembro da cara dos alunos falando assim, como assim você não tem R$ 8? Então olha que discrepância a gente coloca no ambiente escolar, às vezes a gente nem percebe. E a gente sabe que existem histórias mais tristes do que essa. Mas eu só quero deixar claro que a todo instante, a gente, sem perceber, a gente traz desigualdades à escola, que deveria ser um lugar para diminuir essas desigualdades, às vezes ela coloca algumas desigualdades a mais. Isso mexe com a autoestima do aluno. Então, eu tenho certeza que muitos alunos, como eu, tinham autoestima extremamente baixa, porque não se identificava com aquele ambiente, não se sentia seguro. É muito mais fácil ser legal quando você tem dinheiro para ser legal. Sabe, eu posso comprar um lanche, eu posso oferecer para um colega. Se eu não tenho dinheiro, mano, eu tô com fome, eu já não ofereço o lanche, ó, pão duro, não oferece o lanche. Sacou? Ó que exemplo até bobo, né? Mas que mostra o tanto de vezes que você coloca uma desigualdade ali no ambiente escolar. Então, beleza. Aí, vida de escola pública, termina a escola pública, faço um ano de cursinho, trabalhando de dia para estudar de noite para conseguir entrar na USP. Quando você entra na USP, você percebe que aquele lugar não é feito para você que é pobre, porque você demora 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, então você já está exausto depois de um dia de trabalho. Vários estudantes não precisam trabalhar, enquanto se você for da classe trabalhadora, você vai precisar trabalhar e vai chegar cansado à noite para essa faculdade. Ou seja, é como se sua origem social ela não larga você, ela não deixa, sabe? Então, por mais que hoje eu falo, pô, que legal, eu já tenho um trabalho reconhecido, eu estudei numa universidade pública, pô, que bacana. Mas fica, toda aquela trajetória, ela fica. Então, hoje o meu trabalho, ele é um pouco uma forma pequenininha, trabalhinho de formiga, de retribuir o que a escola pública me deu com todos os seus problemas. E eu quero muito ajudar as pessoas que viveram aquele momento da adolescência sem grana, sem confiança, sem estímulos, certo? Tá todo mundo só cobrando o adolescente, e aí, o que ele vai fazer? Onde ele vai estudar? O que ele vai trabalhar? Ele sabe inglês? Ele não sabe? Mas, mano, olha a realidade da pessoa. A pessoa tá mal, a pessoa nem tá conseguindo direito pensar em trabalho e estudo, porque ela não se vê bonita, ela não se vê atraente, ela não se vê legal, não se vê interessante. Então, tem vários problemas psicológicos que também travam esse processo de aprendizagem. E às vezes as pessoas só criticam, né? Olha lá, aquele adolescente, ele não se atira. Olha aquele adolescente, ele não sai do quarto dele. Né? Por que será, né? Como a gente cobra mais, subtrai mais do que soma. Então isso é uma grande preocupação. Acho que eu, Walter Sola, e o Projeto Se Liga, eles têm essa pauta sempre em mente, né? De como diminuir desigualdades. Então, quero deixar claro algumas limitações. No projeto do Se Liga, que ensina hoje todas as disciplinas, né? A gente está prestes a ensinar todas as disciplinas, começou com História, expandiu para Humanidades, depois Linguagens, hoje todas as disciplinas. A gente reconhece que a gente não cria vaga em vestibular, adoraríamos, não criamos. E não damos acesso à internet para quem não tem. Então, adoraríamos que todas as pessoas tivessem acesso à internet, né? E que todo mundo tivesse vaga na universidade pública. Isso a gente não pode fazer. Então, o que a gente faz? A gente fornece aulas gratuitas, completas, feitas com todo carinho, com toda uma metodologia trabalhosíssima, para realmente, enquanto a gente não pode criar vaga, enquanto a gente não pode salvar todo mundo com a capa do super-herói, né? O que a gente tem a fazer é demonstrar com muito carinho todas aquelas aulas ali, para que alunos que, pelo menos, tenham acesso à internet, possam ter a melhor aula possível de graça, sabe? Hoje vai ter o professor lá do curso mais caro que talvez assista uma aulinha ali do Se Liga para ver se a aulinha dele está coerente mesmo ou não. Então, isso é muito legal, nos dá muito orgulho, mas a gente reconhece
que é só uma forma de ajudar, existem tantas outras, inúmeras outras, aceitamos todos os tipos de ajuda, sabemos que esse trabalho precisa melhorar muito, esse trabalho é limitado, o Se Liga cresceu sem herança, sem capital inicial, então começou comigo e com a Ari Neto, a gente trabalhando em horário integral, dividindo um apartamento para a gente ter um custo menor. Então, assim, a gente viveu disso, cara. A gente suou sangue para fazer isso acontecer. Hoje a empresa já é maior, hoje a gente está mais consolidado, mas eu quero deixar claro para todos os professores aí que pretendem iniciar um projeto, o começo é barra, mas estamos aí. Quem sabe a gente não pode auxiliar aí novos projetos, novas iniciativas, não é fácil. O que nós fazemos hoje em relação ao audiovisual, 10 anos atrás eu não aprendi na faculdade. Tudo que eu estou ensinando e que o Se Liga ensina, os nossos professores, a gente não aprendeu isso na faculdade, é tudo muito novo. Então, vamos lá. Primeiro, uma forma de aprender não substitui a outra. Nós queremos apenas complementar. Se alguém tiver tempo hábil, acesso à internet, vai poder aprender legal, vai poder contar com a gente da melhor maneira possível. Beleza? Bom, então, assim, basicamente minha trajetória é de escola pública e ela influencia a forma como a gente trabalha no Se Liga. Quem veio de escola pública, quem passou um perrenguezinho, quem já pegou um ônibus lotado, indo na porta aberta ali, ó, passando perigo de bater a cabeça nas árvores que passam na rua, tá ligado, mano, que é treta, mano, todo dia é treta, todo dia sair da cama, tomar um café, ir pro trabalho, às vezes mal alimentado, cansado, quantas vezes você não perde almoço porque não dá tempo, a gente não consegue diminuir, reduzir todas essas dificuldades, mas alguma que a gente puder, a gente já vai ficar muito contente. Então, só, por exemplo, da gente ter sido convidado para falar, para ouvir, para aprender, para trocar contato, espero nunca perder aí o contato de vocês, para a gente se fortalecer, mano. Porque, vamos lá, vamos falar isso mais uma vez, né? Cadê o governo, mano? Nosso governo é zoado. E eu não tô falando nada porque é esse governo, vamos lá, vai. Quando que teve esse governo maravilhoso que nos entregou tudo que a gente queria? Pode ter havido aí alguma coisa menos ruim para cá, para lá, mas ainda estamos muito distantes, né? Então a gente tem... Isso nos enfraquece e nos fortalece de outro lado, né? Isso faz com que a gente tenha que se remexer, se virar, e eu espero de verdade que todos vocês aí que estão nos assistindo possam contar comigo, com o Walter Sola, com o Projeto Se Liga, com todos nós aí. Eu não lembro em quantos minutos eu comecei isso, eu não lembro quantos minutos eu ainda tenho. Deixa eu ver. E uma coisa, e um detalhe. Nós falamos muito de temas que caem no Enem. Em algum momento a gente já se questionou. Puxa, esse papel pedagógico, né? Falamos muito do que cai no Enem. Por exemplo, eu estou fazendo uma série sobre os presidentes do Brasil. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar das minorias e do povo e das lutas. Mas eu um dia precisei saber como é que foi o governo do Getúlio Vargas para entrar numa universidade pública. Eu, como filho de borracheiro, que não tive herança, entrar na universidade pública para mim foi a minha chance, mano, de hoje conseguir ter, né, uma vida digna, poder ter um almoço, uma janta garantida e tal. Então, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso fingir para os alunos que isso não é importante, que a universidade pública não é um caminho, não é o único, mas é um baita caminho e foi o meu. Então, eu posso falar com propriedade, assim, se você não tem herança e você está na dúvida entre, me desgasto, me sacrifico ou não para tentar esse caminho, nossa, eu tentei, eu gostaria que tentasse também. Lógico que a gente tem todas as dificuldades do mundo, mas para quem não tem herança, entrar numa universidade pública, você conhece pessoas importantes, pessoas que me ajudaram muito, e a informação, né, cara? A informação. A gente não tem, como volto a dizer, como a gente não tem herança, eu não tenho uma fazenda para trocar por dinheiro, entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem informação. E a gente ganha vida com essa informação aí que a gente tem. Então, espero de coração poder ter dado um incentivo aí para que as pessoas entrem nessa batalha. Já não é fácil, mano. Já era. Já nasceu sem herança. Agora tem que correr atrás mesmo. E é louco, porque você vai começar a ganhar um dinheiro um dia, quem sabe, tomara, e ainda assim você vai ver que, caraca, por eu não ter nascido com herança, hoje eu preciso ajudar meu pai, hoje eu preciso ajudar minha mãe, hoje eu preciso ajudar meus irmãos. Então, essa batalha nunca vai acabar, né? Quem começou nessa luta vai terminar nessa luta, porque você pode até conseguir uma autonomia financeira, mas os seus parceiros, seus amigos, seus familiares ainda estão numa batalha danada. Então, você não vai conseguir virar as costas para eles, quer dizer, torcer para cada um dos nossos chegar lá, né, mano? Porque cada um que chega, quem sabe ajuda uns parceiros aí a gente vai chegando, vai embolando.
Eu não consigo dar vaga do Enem, eu não consigo abrir vaga do Enem. Então, eu vou falar um negócio polêmico. Se eu puder tirar a vaga do Playboyzão e dar a vaga para quem tá na batalha, eu vou dar, mano. E é isso aí. Obrigado, Walter, pela sua fala também, tanto inspiradora, seu relato e sua trajetória enquanto educador, enquanto alguém que está nesse fronte de democratizar a educação e possibilitar transformações reais na educação brasileira, a despeito de tudo, todos os problemas que a gente sabe, é um tanto inspirador e um tanto motivador para todos nós, né? Esse ponto final que você colocou, né? A grande questão, me parece, é que às vezes a gente acha que o aluno, ele muitas vezes não quer nada com nada, o aluno é desestimulado, o aluno... É muito comum a gente ouvir isso de outros professores, inclusive, né? O que mais tem inclusive da própria percepção institucional das escolas. O aluno não quer nada com nada, olha a apatia desse menino, né? É como se fosse só acionar um botão ali, o aluno, agora vou estudar. Não é assim, né? Então, aí eu já encaminho para a primeira pergunta para a mesa, né? Se é uma questão tão delicada, como o Francisco colocou para a gente também, né? A questão da autoestima dos alunos, dos estudantes periféricos, por N motivos, que o Francisco falou, que o Walter falou, como a pergunta de R$1 milhão, né? Eu sei que não é fácil, mas como a gente pode tentar, de alguma maneira, melhorar e enquanto professores, estimular essa autonomia, né? E estimular o aluno a buscar investir em si mesmo, né? Como o Walter colocou, educação é um investimento, como o Francisco colocou, o estudo é um escudo, né? Então, como tocar esse aluno? Como vocês acham que a gente pode seguir por esse caminho de conscientizar esse aluno que, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, ainda vale a pena investir em si mesmo, investir na educação, ralar o peito hoje para daqui a pouco, não vai ser amanhã, talvez não seja depois de amanhã, mas um pouquinho mais na frente ele consiga colher os frutos dessa escolha. Francisco, por favor. Então, Luiz, acho que a questão da autoestima, né, da motivação dos nossos estudantes, ela está muito ligada ao tema central desse bate-papo de hoje, né? Que é a gente democratizar as relações. Não adianta a gente falar de democracia, pegar lá as origens gregas do termo democracia, se a gente não tem a prática de democratizar as relações dentro da escola, né? Então, assim, quando a gente começa a democratizar as relações, a horizontalizar as relações, esses estudantes eles começam a se sentir valorizados, eles percebem que se sentem respeitados, né? Que aí eles vai começar a observar que ninguém está criminalizando ele pela forma de ser, agir, vestir, ninguém está repreendendo ele porque ele se expressou com gíria ou sem gíria. Então, quando você horizontaliza e permite com que eles mostrem o universo deles, mostrem que eles não são copos vazios, mostrem os letramentos que eles carregam, que são muitos, né? Que a gente aprende muito com eles, aí eles se sentem valorizados, cara. Cidadania é participação, e só é parte quem participa. Então, assim, eu não gosto nem de falar que eu quero o aluno assistindo minha aula, porque assistir, cara, até a neurociência mostra, né? Quando você está assistindo uma novela, por exemplo, sua atividade cerebral é mínima. Eu quero que o aluno participe, que aí sim a atividade cerebral dele vai estar lá no alto. E ele só vai participar se ele se sentir acolhido, se ele se sentir à vontade para isso, se ele saber que se ele falar uma gíria, ele não vai ser repreendido, né? Se ele se sentir à vontade para se expressar. Então a gente tem que ter esse jeito acolhedor nessa troca com eles, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo, que aí eles começam a perceber o potencial que eles têm, que às vezes estava guardadinho lá porque ele tinha vergonha de mostrar. Por quantas e quantas vezes, às vezes o menino ia me mostrar uma letra de rap lá, só que extremamente envergonhado, não queria que os coleguinhas do lado vissem a letra, sabe? Ou o moleque até mostrava a letra, mas ele não tinha coragem de pegar no microfone, sabe? Então são coisas que ali
se você, não vou dizer dar voz, porque dar voz parece relação hierarquizada, né? Tem alguém dando uma voz para o outro, parece assim, que está socorrendo o outro. Mas quando você democratiza as relações, essas vozes vão aparecer naturalmente, sabe? Sem ser aquela coisa de ajuda, que parece coisa também de caridade, né? Eu não gosto nem dessa palavra ajuda também, eu gosto da palavra colaborar. Eu estou ali para ser um colaborador. Né, que colaborar vem de labor, de trabalho. Então, vou trabalhar junto com o meu aluno e não para o meu aluno. Né, e vou trabalhar junto com ele e construir objetivos comuns, que esse é o verdadeiro sentido de disciplina. Disciplina é objetivo comum. Hoje aqui no DF, viu, Walter, e só para você entender, a gente está vivendo um momento de militarização das escolas. E no imaginário social, as pessoas estão confundindo disciplina com obediência. E são conceitos completamente diferentes. Eu costumo, para deixar bem didático a forma de eu abordar essa questão da disciplina e da obediência, eu fazer um paralelo com dieta. Né? O que é você ter disciplina com a sua dieta? É você ir lá no seu nutrólogo, no seu nutricionista, e você construir um plano comum com ele. Então, você constrói lá um plano alimentar que você acredita naquilo, porque você está construindo junto com ele, você é parte daquilo. Então, você acredita que aquilo vai ser benéfico para você. E o que é obediência? Quando seu pai chega, você odeia brócolis e seu pai fala, você vai comer brócolis. Você acaba comendo. Não porque você acredita que o brócolis vai te fazer bem, mas porque você está com medo da punição. Então você é obediente com medo da punição, do castigo, seja ele o castigo lá de botar no cantinho ou da porrada mesmo, né? Enfim, essa é a grande diferença entre obediência e disciplina. Disciplina é projeto comum. Obediência não. Obediência do militarismo é aquela parada cega. Você está discordando completamente, mas você está obedecendo só com medo da punição. Mas você não acredita naquilo, tá ligado? Então, acho que é isso, e acho que é o grande mérito do projeto RAP é esse, saca? Porque não é um projeto construído de cima para baixo. É um projeto construído de forma comum, com os adolescentes, partindo deles, saca? E aí, ele sendo protagonista, e a forma de ser, agir, vestir, de se expressar deles sendo respeitada. Vou mostrar para vocês o primeiro livro que a gente lançou. O nome dele está aqui. Se a história é nossa, deixa que nós escreve. E está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa de forma proposital. Porque a gente entende que o preconceito linguístico é uma forma de exclusão. E que a gente tem que respeitar o jeito que esse adolescente se expressa. E a ideia era justamente que eles fossem protagonistas das histórias de vida deles e não um terceiro indo lá contar a história deles por eles mesmos contar a história deles, mas no jeito deles, com o linguajar deles, com as gírias deles, né? Aqui tem várias letras de músicas que eles cantaram no festival de música, com o gingado deles, com as gírias deles, com o modo de se vestir deles, respeitando a identidade deles, saca? Então, aí ele começa, a autoestima dele vai lá para o alto, porque ele percebe que ele tem letramentos, que às vezes estava escondido, que ele estava tímido, ele não conseguia mostrar o potencial que ele tem. Mas quando ele se sente acolhido e à vontade para mostrar esse potencial, ele vai embora, ele decola. E o segundo livro está aqui, Socializando Sonhos. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá no início, em 2015, eles tinham perdido a capacidade de sonhar? Agora eles estão socializando os sonhos deles, saca? Então é isso, mano. Maravilha, Francisco. Muitíssimo obrigado. Eu acho que passa sempre por aí. Acolhimento, essa é uma palavra transformadora, e empoderamento, né? Walter? Para complementar, para não só repetir, eu acho que um valor muito legal de nós professores termos sempre, e não é tão simples quanto parece, é humildade. Por que não é tão simples? Porque quando você está se formando, você fala assim, nossa, que simples ser humilde, que fácil, mas no dia a dia não é tão fácil. Por quê? Quando o aluno te traz, por exemplo, uma música de um ritmo que você já é próximo, por exemplo, eu gosto muito de rap, é muito fácil conversar com um aluno e me aproximar dele e gerar essa autoestima, tranquilo. E quando ele traz um costume, uma prática diferente da minha, que eu não estou acostumado, imediatamente a gente pensa em refutar aquela ideia. Mas aí a gente precisa realmente respirar, ter humildade de entender que esse aluno realmente vive um outro contexto para você tentar dialogar. Porque o que eu vejo muito é o professor
lógico, existem várias dificuldades externas, tá? Não quero também responsabilizar só o professor. Estou falando que, a partir dessas dificuldades todas, acho que cabe a nós termos humildade para poder abrir o diálogo. É muito fácil você perder diálogo com um adolescente, é muito fácil. Se ele minimamente não te viu olhando no olho dele, pronto, ele já martelou assim, essa pessoa não está do meu lado. É 2 palitos para ele perceber que você não está do lado dele. Então, se você realmente não está do lado dele de verdade, você pode até fingir. Ele vai perceber, mano. Linguagem corporal acontece. Por mais que você não tenha falado, ele percebeu que você não se interessou de verdade por quem que é aquela pessoa. Então, eu acho que para você garantir esse diálogo com o aluno, é muito mais difícil e delicado do que parece. A gente nunca sabe a hora que ele pode estar ali, ó, a flor da pele de uma semana ruim que ele tem, e você está com uma outra semana ruim, você está com outros problemas, e você perde esse fio, né, do diálogo, quando você esquece isso, que, mano, é uma pessoa muito diferente, que é de uma outra época, de uma outra família, de uma outra realidade. Então, é muito desafiador, todos os dias, nós, professores, darmos atenção para todos esses alunos, as salas são numerosas, é difícil mesmo, às vezes não dá para prestar atenção em todo mundo, não dá para olhar no olho de todo mundo, é um desafio constante, mas quando possível, dar um 10 e realmente ter ali um X1, né, uma atenção olho no olho, acho que isso pode fazer alguma diferença em relação à autoestima deles. Acho que a coisa do aceitar a diferença, acho que o professor tem mais facilidade em aceitar as diferenças dele com outras pessoas adultas do que com os mais jovens. Existe muito uma hierarquização da cultura que eu acho muito complicada, muito ruim. Então, tem muito professor, assim, na sala do professor, ele fala, você tá vendo? Agora o aluno fica ouvindo aquela música lá, não é mais aquela minha música. Aí você fala, caramba, que por causa dessa besteira mesmo, você vai perder diálogo com o aluno, já tem um monte de problema real, forte, e às vezes, por causa de uma falta de humildade, a gente não avança. Então, pode parecer... inclusive, naquele livro do Paulo Freire, lá, o Pedagogia da Autonomia, eu contei, ele fala a palavra humildade 11 vezes. Então, não é à toa, mano, que a gente tá falando humildade. Não é para pagar de humildão, não, é porque sem humildade a aula não vai acontecer. Por exemplo, na faculdade, tinha professor poliglota que do nada começava a falar em francês. Mano, eu mal sei falar inglês, mano. Eu não tive tempo para fazer curso de inglês durante 5 anos. Meu pai não me deu intercâmbio para ir lá para Austrália, aprender inglês na Austrália, não, mano. Aí vem professor já falando outro idioma. Tipo, ele nem perguntou quem que sabe, quem que não sabe aquilo. Aí o professor depois reclama que, meus alunos não sabem francês. Olha que aluno ruim. Puxa, é verdade, né? É culpa de todos os alunos do Brasil não serem poliglotas. Então, como dizer, né? Humildade e bom senso são valores tão difíceis, né? De você... de alguma forma, conduzir, mas acho que não dá para esquecer deles, não. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você colocou, Walter, da humildade, tem a ver com uma questão central na educação, que sem ela não acontece educação, que é a empatia, né? Que é o respeito pelo saber do outro, também que o Francisco comentou, né? Quando você entende que o saber do outro é diferente, esse exercício de autoridade é feito, você entende que o outro tem um outro saber que é diferente do seu, mas que não é melhor ou pior, que é simplesmente um outro saber, que pode ser uma cultura da rua, uma cultura da periferia, que não é melhor ou pior que o saber letrado, que o saber intelectualizado, né? Então, esse exercício de empatia, de humildade, ele precisa acontecer para a relação não ser um exercício de poder. Estou aqui trazendo toda a minha bagagem e pena que vocês não estão aproveitando, porque eu sou sábio, vocês são ignorantes e precisam consumir o que eu vim aqui ensinar, né? Sou um professorzão foda. Então, quando mexe com vaidade, né? Mexe com vaidade do professor, né? Exatamente. E esse é o ponto, né? Então, aqui, essa reflexão construída coletivamente, ela precisa ser um exercício para os futuros professores, para os professores que somos, né? Para uma prática cotidiana mais humana, mais humanizada, mais acolhedora, porque esse ponto é muito verdadeiro, Walter. Você perde a confiança e o contato com o aluno simplesmente no exercício de poder que você faz e às vezes nem nota, né? Então, trazer isso para a consciência. Opa, peraí, né? Eu estou aqui, eu tenho a minha formação, venho de um lugar, esse lugar é assim, eu estou aqui atuando com adolescentes, com jovens nessa condição, né? Que tem uma realidade diferente da minha. Então, se eu não fizer esse exercício de autoridade, de pensar o outro de forma respeitosa e horizontal, a educação ela nasce fadada, né? A um fracasso que a gente
não quer, é contrária à educação democrática e ao acolhimento. E aí, com isso, eu já passo para uma outra questão para vocês, que está ligado a isso, né? O Francisco comentou um pouquinho na fala dele, mas está ligado exatamente a esse ponto da militarização, né? A questão da evasão escolar é um contexto muito severo, né? Na instituição que eu trabalho, a gente tem taxas altíssimas de evasão escolar, e é um drama, porque a evasão escolar é um fracasso consolidado da política pública. A gente pode estudar, investir, ter baita estrutura física, data show, tudo mais, internet, professor bem formado. Se você não tem aluno, cara, falhou. A educação falhou. E como que a gente, então, circula por todas essas possibilidades que nós falamos aqui, de um exercício de empoderamento, de humildade, de alteridade, né, de compreensão do outro, de forma a atuar, a reduzir a evasão. E a gente vê um contexto hoje que a gente vive aqui no Distrito Federal, mas é uma tônica do Brasil. No estado de Goiás, isso já também acontece há mais de 10 anos, né? Que é a questão da militarização. A militarização, porque o próprio Francisco antecipou aqui para a gente, ela vai ao contrário do que a gente está falando, né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso. Essa é a minha última questão, depois eu já abro para essas questões do público. Então, eu sou um crítico, acho que já ficou bem claro na minha fala anterior, da militarização das escolas. Eu acho e nada contra a escola militar em si, né? Que a escola militar, quem quiser ingressar e aderir àquele modelo, sinta-se à vontade. Agora, você pegar, e da forma como foi feito aqui no Distrito Federal, que a gente sabe que houve muito pouco diálogo, foi uma coisa imposta de fato para uma comunidade, né? Um modelo que ele é um modelo excludente, na sua gênese ele é um modelo excludente, é um modelo punitivo, e se a gente for estudar os modelos educacionais no mundo, todos os modelos baseados na punição são modelos fracassados. Se pegar as referências de educação no mundo, Suécia, Finlândia, todos eles são modelos educacionais de emancipação, de uma educação libertária, e não de uma educação punitiva, de uma educação excludente. E fere o próprio caráter da escola pública. A escola pública, ela tem que agregar, tem que acolher, ela tem que ser inclusiva e não criar ilhas de excelência. Não se encaixou as regras, tira. Não se encaixou as regras, tira. Aí você forma uma ilha de excelência que você trabalha só com alunos obedientes, que não são disciplinados, é obediência cega, sem criticidade, como eu antecipei anteriormente na outra fala, obediência cega, sem criticidade, que você não está formando para cidadania, que você não está formando para a democracia, que pode até ter algum resultado, sim, de repente, para exames externos, que você está ali formando o cara obediente, que ele vai seguir a cartilha, digamos assim, né? Mas isso custando o quê? A exclusão de muitos. E esses muitos vão para onde? Onde que eles vão? Eles não são aceitos na escola que foi militarizada, aí vai para outra. Superlota a outra, que já está cheia. Sala de aula com 30, 40 alunos vai receber 50, porque ele já saiu da militarizada e teve que ir para outra. Certo? E se essa outra vai militarizada? Aí o menino fica pingando de escola em escola, porque não aceitaram o bonezinho dele, porque não aceitaram o brinquinho na orelha, porque ele não se adequou às regras da obediência cega, né? E, na verdade, é a escola que não aceitou o jeito dele, que não acolheu a particularidade dele, a individualidade dele, certo? Então, a gente não tem que responsabilizar o aluno, que isso é uma inversão também, a gente responsabiliza o aluno como se o aluno fosse o culpado por não se encaixar as regras. Mas que regras que foram impostas, que a comunidade não participou da construção dessas regras, né? Por que eu vou obedecer uma regra que eu não fui partícipe da construção dela? Então, assim, isso para mim, esse menino desobediente, eu me identifico com ele. Eu também questionaria. Eu também não ia me sentir acolhido numa escola dessa forma, que impõe regras que eu não sou partícipe da construção dessas regras, sabe? Então, eu seria mais um que ficaria pingando de escola em escola, ou seria tentado pelos convites das esquinas da vida, como acontece. Então, assim, é isso que a gente quer para a educação pública, um modelo que cria ilhas de excelência,
de jovens obedientes, mas que o custo disso tudo é excluir a grande maioria que não se enquadram nesse perfil? É isso que a gente quer para a educação pública? Então, acho que ela está perdendo a sua essência. A educação pública, que era para ser inclusiva, ela está se mostrando excludente com esses modelos que estão sendo impostos, mais uma vez, como foi no Goiás, como está sendo no DF, sem diálogo, né? E é por isso que eu sou um crítico ferrenho. E a gente tem relatos de aberrações mesmo, que acontecem nas escolas militarizadas, que a gente poderia passar aqui manhãs e manhãs e manhãs para falando sobre essas aberrações que estão acontecendo nas escolas militarizadas. Walter, por favor. Só para complementar, bom, existem tantos fatores, né, que podem ajudar, né, ou melhor, atrapalhar em relação à evasão escolar, e uma delas é inevitável nesse momento de pandemia que a gente vive, que é a questão econômica. Então, assim, na minha trajetória individual, o trabalho sempre foi a prioridade. Então, se eu conseguia estudar ou não, aí depende de outros fatores. Agora, ficar sem trabalhar não dá. Não dá, mano, a gente precisa comer. Então, no momento em que a galera está com menos emprego, no momento que a galera está com menos grana, que o auxílio aí está diminuindo, se não vai acabar, sei lá, nesse momento a gente tem que pensar nesse fator econômico. E aí, de um lado, lógico, pressionar as políticas públicas todas para acontecerem, mas a gente vai precisar de alternativa de subsistência mesmo. Porque se esse aluno, mano, se não chega dinheiro, se não chega comida na casa, ele vai pensar em estudar, cara, que isso? E aí eu volto para aquele exemplo besta de quando me chamaram para almoçar e eu falava que eu não tinha dinheiro para almoçar. Quem tem dinheiro, mano, quem tem R$8 na carteira, não sabe o que é não ter R$8. Eu não sei o que é passar fome. Quem já passou fome vai falar, mano, esse cara não sabe o que é. E eu não sei mesmo. Da mesma forma, as pessoas não sabem o que é não ter 1 centavo na carteira. Não sabe o que é. E aí, sem 1 centavo na carteira, mano, com todo respeito à educação, primeiro você pensa na comida. Aí depois você vai ver se você vai... Imagina, ler um livro. Quando que você vai pensar em ler um livro, cara? Que isso? Então, é extremamente preocupante, é uma tragédia que a gente está vivendo, e acho que passa um pouco de uma pressão política de um lado. Infelizmente, as eleições aí já não foram tão felizes para a maioria, né, das pessoas da classe trabalhadora, e de outro lado, a gente pensar realmente em alternativas econômicas mesmo. E aí, sinceramente, eu abro para uma discussão. Mas acho que transcende a educação, transcende um tema educacional agora, sacou? Não é só o jeito que eu falo com o aluno agora mais. Perfeito, Walter. E a gente vê que, nesse contexto da pandemia, aquilo que vocês estão destacando, que é a questão de classe, o que já era latente no país profundamente desigual, como o Brasil, ficou gritante, ficou escancarada, porque não são todos os alunos que conseguem acompanhar aula em formato remoto, porque não tem internet, porque não tem um celular para conseguir acompanhar, porque muitas vezes não consegue buscar o material na escola para estudar, muitas vezes a escola disponibiliza o material impresso, e não tem a grana do busão, velho. Né? Então, assim, ficou escancarada a situação, e aí a situação é dramática, porque o estudante trabalhador, num contexto desse, perde emprego, precisa se virar de alguma outra maneira, e a última prioridade dele vai ser o estudo, né? Então, a gente vê isso de uma maneira, nesse contexto da pandemia que a gente está vendo, tudo se escancarou ainda mais, né? Ficou muito gritante essa questão da desigualdade, e é isso. A gente está aqui problematizando, pensando, construindo coletivamente como nós, enquanto docentes, no chão de sala de aula, a gente pode melhorar esse processo, reduzir o dano, né? Eu acho que a questão, na verdade, é essa, redução de dano, né? Mas a gente precisa fazer essa reflexão macro, pensar, né, como que as políticas públicas precisam convergir para a gente transformar essa realidade e dar mais condições de acesso à educação e permanência, né? Acesso e permanência. Não adianta só dar o acesso e a evasão continuar sendo absurda diante das situações de falta de acolhimento e as situações também de vulnerabilidade social, né? Então, e aí, pessoal, eu já passo aqui para as perguntas do público, para vocês também aí analisarem como vocês enxergam a questão. O Márcio pergunta para a gente: aqui em Brasília passou a autorização para o ensino domiciliar. Essa atitude não aumentará a exclusão, inclusive a discriminação social
com a redução do convívio social dessas crianças? Walter, se quiser começar. Bom, então vamos lá. Pensando pedagogicamente a questão da presença, é claro que ela é importante. O ensino à distância, ele nunca vai substituir o ensino presencial. Galera, eu sou do ensino à distância, mas seria uma blasfêmia falar que, não, distância resolve. Não, não resolve. O presencial é fundamental. O ensino à distância, ele é um complemento. Em alguns perfis, pode ser incrível. Algumas pessoas podem sim falar, mas eu assisto videoaula e aprendo que é uma beleza. Ótimo para essa pessoa, que incrível. Mas a gente precisa de alternativas. Então, sim, nesse momento, nós temos todos os prejuízos. Vou voltar a falar da questão econômica. Uma família que tem 2 filhos, os 2 pais trabalham, com esses filhos em casa agora, como é que essa família está se virando, cara? É extremamente difícil. E agora a família tem a responsabilidade também de certa forma, cuidar ali da educação. Eu acho que nesse contexto é uma piora, né? Num mundo ideal, com todo mundo bem alimentado, com um trabalho digno, né, sendo bem remunerado, você colocar para a família esse papel mais forte de educar, faria um pouco mais de sentido do que na nossa sociedade, que é tão abandonada mesmo pelo Estado, né? Perfeito, é isso mesmo. Francisco? Então, eu acho que essa lei, né, que foi aprovada aqui no Distrito Federal, ela é extremamente elitista, né, porque é impossível você pensar em educação domiciliar para um jovem de periferia, onde os pais, a grande maioria, nem alfabetizados foram. Então, como é que você vai pensar nesse pai tendo a responsabilidade de educar seus filhos? Nem tempo para isso, né? Porque, como todos nós aqui que estamos aqui, somos classe trabalhadora, né? Ele está fora de casa, cuidando do filho dos outros e muitas vezes deixando seu filho aí, né, solto no mundão, né? Então, é um anseio, foi aprovado aí por um anseio das elites, que já não queriam a ascensão social dos pretos, pobres e periféricos, que se incomodaram com a presença dessa galera nos aeroportos, que se incomodaram com a presença dessa galera nas universidades, e preferem educar seus filhos em casa justamente para não ter esse convívio, certo? Para apartar mesmo. É uma lei, na minha opinião, de apartheid educacional. Não tem outra, não tem nada que não tem outro argumento, sabe? Não tem uma lógica nisso, que não seja você apartar. Porque você for pensar pedagogicamente, é claro que o EAD como modalidade de ensino é muito importante no mundo que hoje as pessoas têm cada vez menos tempo, etc. e tal, mas você privar um adolescente de um convívio com outras crianças e etc., você está privando ele de uma educação de fato integral. Quando a gente fala de educação integral, as pessoas confundem com em tempo integral, né? E a educação integral ela independe da permanência do aluno na escola ou não. Você promover a educação integral é você promover o desenvolvimento humano na sua integralidade, levando em consideração todas as dimensões humanas, ludicidade, sociabilidade, criticidade, esportividade e por aí vai. E é impossível você garantir todas essas dimensões numa educação domiciliar. É impossível. Então, se a gente for pensar pedagogicamente, é atraso. Em todos os sentidos é atraso. O que justifica nada mais, nada menos é essa vontade da elite se apartar das classes menos favorecidas. É a única coisa que justifica. Então, é uma lei extremamente elitista. Pois é, e me parece que a questão do ensino domiciliar vai também no sentido muito contrário ao entendimento que todos os educadores têm. Qualquer debate honesto e qualificado sobre educação compreende que a educação, ela, principalmente para contextos de vulnerabilidade, compreende que o espaço escolar, o convívio escolar, é um espaço de construção da autonomia, né? O entendimento de que o convívio com colegas, com professores, estimula o interesse pelo estudo, estimula a compreensão de mundo, né? Então, a ideia é muito básica de entender que educar é construir uma aldeia coletiva, educar é
trazer para os nossos jovens, para as novas gerações, o entendimento de que sociedade nós queremos. Então, se a gente tira isso do poder público, que né, afinal de contas, uma democracia representativa se pauta dentro dessa lógica de que a gente tem uma decisão construída de forma coletiva por meio das instituições responsáveis por elaborar essas decisões e essas diretrizes. Quando você priva um adolescente, um jovem, de conviver e conhecer a diversidade, você está construindo um adolescente, está formando um jovem que está cercado de preconceitos, porque ele só conhece a realidade da família dele, está cercado e centrado numa lógica exclusivista, onde ele não percebe e compreende a diferença, né? Então, o convívio escolar ele é tão importante, se não mais, que a questão do conteúdo, do que se ensina, né? Então, a sociabilidade ela é muito importante para essa formação educacional, né? Só a gente pegar as diretrizes de educação, né? O que o ensino de história, né, lá nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, o que fala sobre a função do ensino de história? Formar cidadãos. Simplesmente isso. Se forma cidadão trancado dentro de casa, aprendendo só o que o pai quer ensinar, só o que a perspectiva, né, que uma família tem, carrega, então eu acho que a gente tem aí um passo, sem dúvida, um retrocesso, principalmente, como o Walter falou, para um contexto de um país tão desigual quanto o nosso, né, que falta empatia, falta se colocar no lugar do outro, até educadores têm essa dificuldade, né, até mesmo os educadores, imagina para quem não tem essa formação. Então, me parece também um claro retrocesso, né? Pessoal, mais perguntas aqui que a gente tem. A Marília Dutra, minha amiga querida, perguntou aqui para vocês. Se possível, gostaria de uma visão dos professores sobre a BNCC, né, essa última versão que foi homologada da BNCC nos últimos anos. Se ela realmente traz avanços importantes ou rupturas, sobretudo para a educação básica pública. O contexto da BNCC, acho que está inserido bastante nesse nosso debate de pensar uma educação responsável, de pensar uma educação onde dá autonomia, né, e não uma educação instrumentalizada, onde o estudante ele escolhe um caminho e ele acaba sendo privado da formação humanística, formação generalista, né, óbvio que o currículo tradicional precisa ser reformado, né, há problemas, isso é inegável, mas essa reforma ela precisa ser construída de forma, primeiro, mais coletiva, porque a gente sabe que a discussão foi um tanto restrita, né, e, mais uma vez, empurrar a goela abaixo, e acho que segue um pouco por esse caminho da discussão que a gente está fazendo aqui. Gostaria da opinião de vocês. Francisco, se quiser começar. Então, a BNCC ela chega num momento, né, de crescimento do pensamento conservador no nosso país. Então, eu vejo muitos retrocessos em vários aspectos. É claro que tudo que a gente mexe, que a gente transforma, que a gente reforma, ou que a gente constrói, vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. Mas, de fato, o próprio processo foi feito de forma muito atropelada e muito enviesada dentro desse conservadorismo que eu acabei de citar. Né? Mas eu tenho comigo que até as leis que representaram avanços para a educação, posso citar como exemplo a Lei 10.639, né, de educação antirracista, de promoção dos valores da cultura africana, afro-brasileira, história africana e afro-brasileira, é uma lei extremamente relevante, né? Porque eu posso citar eu como exemplo. Eu me formei em 2003, fiquei 4 anos na faculdade de História e praticamente eu só vi História e Cultura Europeia. O currículo extremamente eurocentrado. Para não dizer que eu não vi nada sobre História da África, eu tive uma disciplina de História da África optativa, em 4 anos de faculdade. Saca? Então, a Lei 10.639, ela representou um grande avanço. Só que, ao mesmo tempo que ela foi um grande avanço, eu percebo que ela praticamente está se transformando em letra morta, porque
ela não está sendo implementada na prática. Eu tive a oportunidade no ano de 2013, 10 anos após a implementação da Lei 10.639, eu estava dando aula no EJA, terceiro segmento, né, terceiro ano do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos, no Centro de Ensino Médio 111, do Recanto das Emas. E eu tive a oportunidade de levar meus alunos para uma semana de história de uma faculdade particular aqui do DF, que eu não vou citar o nome para não expor, tá? Nessa semana de história tinham 12 oficinas feitas pelos alunos do 8º semestre que estavam ali para se formar, né? E todas as 12 oficinas, todas elas eurocentradas. Não tinha nada de história e cultura africana, nada de história e cultura indígena. E eu questionei a coordenadora do curso, né? Perguntei sobre se ela conhecia a Lei 10.639, etc. E ela saiu pela tangente. Então, na prática, mesmo 10 anos depois da lei, da sanção da Lei 10.639, na prática, ela não vem sendo implementada, a não ser de formas pontuais, por professores que são realmente militantes da causa, e muitas vezes pelo professor, e não pelo trabalho pedagógico da escola, da unidade escolar. Então, o que eu quero chegar com isso? Que as leis, independente delas trazerem coisas positivas ou negativas, nós, dentro de sala de aula, a gente tem que fazer a nossa parte com maestria e com excelência, e pautar o que não está pautado na lei, e se tiver pautado na lei, implementar de fato, entende? E é o nosso papel também de questionar aquilo que não está legal, né? A gente não tem que obedecer cegamente aquilo que não está legal, a gente tem que transformar o que não está legal. E o que está legal, pô, a lei está bacana, mas se você não põe na prática também, cara, fazer a lei virar letra morta, mano, sabe? Então, sei lá, velho, tem coisa que na sala de aula mesmo que a gente tem que botar a mão na massa, sacou? Porque é isso, cara. Se for esperar a transformação via legislativo, com o Congresso que a gente tem hoje, saca? Tanto eu estou falando a nível de Câmara Legislativa, como a Câmara Federal, pegando a realidade do DF, se a gente pensar transformações positivas, elas não vão chegar. Com o Congresso que a gente tem aí, não vão chegar, saca? Então, a gente tem que entender esse momento que a gente está, desse crescimento conservador, que eles estão ocupando as cadeiras, essa é a realidade, que eles estão ditando as leis, e a gente fazer o nosso trabalho de militância, daquilo que a gente acredita, de tentar frear esses retrocessos, né? E na nossa sala de aula, a gente, de fato, ali, tentar colocar esse debate para os nossos estudantes, colocar o que está acontecendo, que retrocessos são esses, né? Então, pegar todo esse processo histórico que está culminando nesses retrocessos, nessa perda de direitos da classe trabalhadora, no desmonte da educação pública, no desmonte da saúde pública, o desmonte do SUS, tudo isso a gente tem que debater com os nossos alunos em sala de aula, sabe? Mostrar que esses retrocessos, eles não foi um botãozinho que eles apertaram, eles veio sendo construídos ao longo do processo histórico, esses retrocessos, e está culminando agora, cara, nesse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente está, sabe, a gente não está lutando mais para avançar em nada, a gente está lutando para frear os retrocessos, saca? É isso, mano. Walter? Eu até, na hora que ele começou a falar, eu falei, tá, beleza, era exatamente o que eu ia falar. Porque, mano, eu li a BNCC, eu não sei vocês, mas nossa, que texto bonito da Freula. Texto bonito, cara. Nossa, eu fiquei, nossa, é a formação de deuses, né? Esse BNCC deve fazer sentido no Olimpo. Aí lá todo mundo deve ser, nossa, um ser humano cidadão, cheio de potencialidade, cada palavra linda, né? Nossa, que incrível. Mas na prática, mano, é outro rolê. Então, o Francisco citou aí a questão disciplinar e é totalmente verdadeiro. E acredito que é por aí mesmo. Acho que a gente vai ter que fazer a nossa BNCC na prática. O texto, de fato, é muito bonito. Eu acho o texto bonito. Se o professor conseguir colocar em prática aquilo ali, parabéns para ele. Show! Né? Eu só acho um pouco desafiador na prática. Mas, enfim, esses textos parecem um pouco para inglês B mesmo, é um texto bem construído, muito distante da realidade. Eu não acho que no novo texto da BNCC dá para traduzir
dá para interpretar a realidade da educação brasileira. Não parece, não condiz com o país. Então, a nova BNCC, assim, se você lê ela sem saber que é do Brasil, você não acha que é do Brasil. Né? Não condiz nem com os discursos dos governantes. Os governantes falam coisas que meio que vão contra o que está na BNCC. Então, o nosso governante maior, né, nosso chefe querido do executivo aí, eu acho que ele contraria praticamente o documento inteiro. Então, a gente vive essa realidade aí de uma distância muito grande entre nossas instituições e nossa realidade, né? Acho que é uma crise institucional muito grande. Sim, Walter, e é isso, eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante, que a questão da lei, que a gente tem um respaldo, muitas vezes, legal, institucional, e a dificuldade de botar isso em prática, né? O professor Francisco Celso comentou, né, da formação dele, que ele teve uma disciplina optativa de História da África. Eu me graduei entre 2005 e 2010, não tive nenhuma. Só atualmente, muito recentemente, o Departamento de História da Universidade onde eu me formei passou a ter um professor de História da África. Então, isso, a lei, de fato, isso é positivo, né? Ela estimulou e obrigou, fundamentou as instituições a... Pode falar, Walter? E eu queria lembrar também, como eu estudo muito o Enem, né? Eu resolvo os exercícios de história todos mesmo do Enem, desde 2009 eu conheço. E quando fala dessa questão negra, não vai falar da cultura muito, não. Vai falar totalmente da relação da escravidão. Então, existe uma associação na prova do Enem, que, poxa, é o exame nacional que a gente tem para ver quem vai entrar na universidade e quem não vai. E quando a gente vai falar da temática negra, a gente fala com a relação da escravidão, sabe? Não fala quem são os caras, de onde vieram, não fala, mano, não fala. Só fala que ou ele foi preso por alguém ou ele foi solto por alguém, tá ligado? Nunca fala dele como protagonista da história, né, dele próprio. Perfeito. Então isso, o texto da BNCC tá lá, a lei tá lá, mas assim, caramba, nem no Enem, né, a gente ainda não conseguiu ir. Imaginem cada uma das salas de aula, né? Exatamente, exatamente. E aí, esse é o processo, né? A lei, e é nesse sentido que eu dizia mesmo, a lei, eu acho que ela fundamenta isso, né? Ela ampara a gente, especialmente no momento que a gente vive, que é tão surreal o retrocesso que professores de história são questionados, muitas vezes são invadidos dentro do seu espaço de trabalho, questionados por estar ensinando o que a lei prevê, né? Então, a gente, pelo menos nesse sentido, a lei serve como respaldo. Olha, estou cumprindo a lei, né? Estou aqui ensinando sobre história da África, sobre cultura afro-brasileira, sobre uma série de coisas, porque a lei me protege, a lei exige que eu faça isso, né? É tão surreal que a gente vive, essa distopia que o Brasil vive hoje, que a lei, que ao invés de a gente conseguir avançar na implementação dela, ela está servindo de escudo para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que nesse sentido, de fato, tanto a BNCC quanto a lei 10.639, que depois foi alterada, né, em 2008, para incluir, ampliar essas diretrizes, elas são muito importantes porque estimularam, de fato, as universidades a terem professores para orientar essa formação. Diversas universidades passaram a contratar e prever ali nos seus currículos a disciplina de História da África e outras coisas, e contratarem professores para desempenhar essa função, mas a gente está muito longe disso. Esse diagnóstico que o Walter fez do Enem é perfeito, porque, via de regra, a gente trata a questão da história africana, da história da cultura africana, da cultura afro-brasileira, a partir da escravidão, né? E, pelo amor de Deus, a gente não pode resumir a cultura e a identidade, as identidades africanas, né, dentro, a partir do cativeiro, né? Óbvio que a gente precisa falar o que foi o tráfico transatlântico de escravizados, até no sentido de denúncia e mostrar, olha, o Estado brasileiro promoveu isso aqui, após a proibição do tráfico no século XIX, continuou traficando africanos escravizados, continuou escravizando pessoas negras. O Estado brasileiro tem, sim, a obrigação de promover políticas públicas, políticas de reparação. É preciso, inclusive, historicamente, a gente ensinar a história e mostrar o que foi a escravidão a partir também dessa perspectiva. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. A gente precisa ter uma boa formação para fundamentar nosso ensino e mostrar que a história da África, do continente africano, a sua diversidade é imensa e ela é tão legítima quanto a história europeia, quanto a história
de outros povos, né? Então, o caminho legal, ele se fundamenta nisso, né? Mas a gente precisa avançar. E é isso, a urgência que vocês estão mostrando e cobrando aqui, ela me parece também bastante necessária. Precisa de uma nova lei, então, para a gente começar a falar da história das mulheres também, né? Pois é. E aí, quando que a gente vai também avançar em uma série de outras questões que a gente ainda está, né, apegado, né, tem uma formação super tradicional e super fundamentada em questões que vão ficando velhas, né? É isso, gente. Eu acho que a gente não pode... eu tenho falado muito sempre isso, né? Acho que a gente tem que ter essa percepção para a gente não se tornar um mineral, né? O mundo muda e é bom que a gente mude com ele, né? A educação ela precisa ser contínua, a formação precisa ser contínua para a gente não se tornar uma rocha, né? Um pedaço de pedra que o tempo passa e a gente está ali igual. Então, como se faz isso? Formação contínua dos professores, compreensão do mundo, se abrir e compreender que o novo sempre vem, né? Como diria Belchior. Eu acho que é esse o caminho que a gente precisa fazer e não ficar só na retórica, né? Bom, pessoal, já vou então encaminhando para as nossas considerações. Acho que dá o tempinho para uma última bem rápida aqui. O Jackson fez um relato para a gente aqui de toda a questão que ele vivenciou enquanto estudante, enquanto trabalhador, e relatou esse ponto que a gente discutiu aqui sobre a identidade, o respeito que a instituição escolar precisa ter diante da realidade do aluno, né? Precisa ter e quase sempre não tem. E aí ele relatou aqui ao final. Ele encontrou na escola que ele frequentava, ele encontrou uma lei disciplinar, né, da escola que restringia, né, e proibia, né, o uso do boné. E isso afetou profundamente a identidade dele, né? Então, nesse sentido que a gente já comentou aqui, mas gostaria que vocês pontuassem mais uma vez esse ponto, né? Como superar essa questão? Aí eu vou em dois sentidos. Sentido institucional, como construir regulamentos, leis e disciplinas de forma a respeitar a realidade do aluno, e como o aluno pode, de alguma maneira, não desanimar diante de tanta proibição, né? Eu acho que aquilo que a gente estava falando aqui, a ideia de um estudante poder frequentar a escola e não ser silenciado, né? Ele ter poder de fala e reconhecimento, né? Numa escola onde ele não é silenciado. A gente sabe que aquilo que a música diz, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, como superar isso tudo? Se quiser, começar. Vamos lá. Eu deixei aí, Luiz, as redes do Projeto Rap, deixei aí no chat, se vocês puderem disponibilizar para o pessoal, depois que eu vi que teve muitas perguntas, né? A gente sabe que esse assunto ele rende muito, ele é muito rico, ele não se esgota aqui. E deixei meu e-mail também, tá? Eu não tenho redes sociais, não tenho perfil pessoal nas redes sociais, mas as redes do projeto o pessoal consegue dar continuidade nesse bate-papo aí comigo e pelo e-mail também, beleza? Mas voltando aí para a pergunta, tá? Foi o Jackson que fez, né? Jackson, cara, eu não acredito em fórmula mágica da paz, saca? Mas tem o seguinte, eu acho que a gente precisa lutar por, de fato, uma escola democratizada. Aqui no DF, viu, Walter, desde 2012 que a gente tem a lei de gestão democrática na escola, e voltando à mesma questão que a gente falou, que a gente debateu anteriormente, sobre não deixar as leis virarem letra morta, que é uma lei que nos respalda, mas que muitas vezes a comunidade escolar não está se apropriando, não está fazendo ela se efetivar na prática, né? Porque a lei da gestão democrática aqui, ela não prevê só eleger os gestores, mas ela prevê a participação efetiva de toda a comunidade escolar na gestão da escola. Mas na prática isso não vem acontecendo. Na prática os conselhos escolares continuam sendo apêndice da direção, que só referenda o que a direção já decidiu, né? Então talvez tenha acontecido isso com o Jackson, porque a comunidade, e ele como parte da comunidade, ele não teve sua voz escutada. Simplesmente a direção tomou a decisão e o conselho escolar, como apêndice da direção, só referendou. Então, a gente precisa se apropriar desses espaços que foram criados, né? Então,
A lei de gestão democrática está aí, a gente tem que ocupar cadeiras no conselho escolar, né? Nós estudantes, nós pais, que eu sou pai de aluno da escola pública, então como pai, como educador, tem que fazer essa frente e fazer com que, né, se o nosso ambiente escolar ali não tem um grêmio estudantil, que a gente estimule a criação desse grêmio estudantil, que a gente estimule nossos alunos. A lei de gestão democrática aqui, Walter, do DF, ela prevê que as escolas de ensino médio têm que ter um grêmio estudantil e que seja estimulado, inclusive nas escolas de ensino fundamental, dos anos finais, que seja estimulado. Então, nós, professores, a gente pode fazer isso, de estimular nossos alunos lá do 6º ano ao 9º ano a montarem um grêmio estudantil, no ensino médio, né, potencializar esses grêmios estudantis, fazer com que os alunos se apropriem. O que é essa lei de gestão democrática? O que é uma Assembleia Geral? O que é... Vamos trabalhar esses conceitos com eles, vamos fazer com que eles ocupem esses espaços, disputem uma cadeira lá no conselho escolar, que os pais deles disputem uma cadeira no conselho escolar, né, para que, de fato, a gente democratize essas relações. Eu acredito que a escola, quanto mais conselhos ela tiver, melhor ela vai ser. Para mim, tinha que ter conselho para festa, para merenda, para intervalo, para tudo tinha que ter um conselho. Sabe por quê? Porque aí todo mundo ia se sentir parte, cara. Imagina só você colocando um conselho para festividade. Lá naquele conselho tem um cara da limpeza, tem um cara da cozinha, tem um pai, tem um estudante. O cara está envolvendo toda a comunidade, mano. E eles vão cuidar daquilo, que eles vão se sentir parte, eles vão ter zelo, vão ter carinho, vão ter cuidado. E você pode ter certeza que se alguém for tirar o enfeitezinho da festa lá, eles vão cobrar, porque eles fizeram, eles se sentiram parte daquilo, sacou? Nisso, por intervalo, seja o que for, quanto mais conselho tiver, mais gente participando, mais vida a escola vai ter, saca? Eu acredito nisso, mano. Então, essas decisões, elas são empurradas goela abaixo, justamente porque as relações não estão sendo democratizadas dentro da escola. E ela tem que começar dentro da sala de aula, né? Dentro da nossa sala de aula. A nossa sala de aula tem que ser democrática também. Na hora da gente construir o nosso plano de aula, na hora da gente construir as ferramentas que a gente vai utilizar, a linguagem que é mais acessível a eles, a gente tem que escutar eles também, porque senão não adianta a gente querer transformar o macro se nem o micro a gente está transformando, né? Então, acho que é isso, assim. E voltando ao exemplo do boné, que você bem frisou, que faz parte da sua identidade, Jackson, comigo não é diferente, sabe? Eu já tive exemplos de escolas que também tomaram essa decisão de forma autoritária, de proibir adereços, né, bonés e etc., e que a comunidade se uniu e promoveu o chamado bonezaço, que os moleques entraram lá com o boné escondido na mochila e na hora do intervalo fizeram protesto, todo mundo colocou seus bonés e aquilo gerou um impacto que foi parar na regional de ensino e acabou que a escola teve que rever, né, aquele posicionamento anterior de proibir o uso de adereço na cabeça. Então, assim, eu penso que só em ações coletivas. Ações individuais não surtem efeitos, tem que ser ações coletivas para a gente conseguir transformar. E ocupar esses espaços para que, de fato, as relações sejam democratizadas no ambiente escolar. Joia. Walter? Bom, tenho total acordo, eu acho que é por aí mesmo. Eu não esqueço de quando um professor de história me convidou para fazer parte de um grêmio na então 7ª série, e aquilo foi super importante. Não fizemos a escola ficar incrível, mas os alunos se organizaram. Agora, o que a gente percebe? Quando a gente trabalha de formas colaborativas, né? Quando eu montei o projeto Se Liga Nessa História com o Ari Neto, o Ari me possibilitou aprender muito sobre isso, né? Sobre o trabalho colaborativo, como é às vezes difícil para nós professores, que é um trabalho muito intelectualizado, então você vê que é muito dificultoso você trocar ideias, e às vezes algumas ideias não são tão boas, enfim, é muito desafiador. O que eu quero dizer é, ninguém faz nada sozinho, tanto do lado dos alunos, que vão precisar se organizar, vão precisar conversar para se entender, mas também do lado dos funcionários da escola, porque a gente sabe que qualquer medida, por menor que seja, gera trabalho. E muitas vezes a gente não mexe nas medidas porque a gente não quer ter um aumento de trabalho. Então, deixar tudo como está
já é bastante trabalho. Então, às vezes, a gente pensa, mas para eu mudar isso aqui, eu vou ter que trabalhar 1 hora a mais por dia, eu vou ter que trabalhar 3 horas a mais por semana, eu vou ter que trabalhar no final de semana. Então, eu faço um apelo para que nós, educadores, para que a gente tenha essa força física e psicológica de trabalhar um pouquinho mais, mano. Se tem um momento que a gente precisa tirar essa força, acho que é agora. E quem sabe a gente olhe com outros olhos aí as novas possibilidades. Talvez a gente fale, no começo assusta. Mano, eu trabalho com audiovisual e eu não sou um grande conhecedor da linguagem audiovisual. No começo assusta, mexer com dispositivos diferentes, né? Mexer com papelada diferente, linguagem diferente, assusta no começo. Mas depois vale, depois vale. Então, se alguém aí que está assistindo trabalha numa escola e está com algum receio de fazer alguma mudança, caramba, tenta aí, porque às vezes dá bom. Isso, sem dúvidas, Walter. Eu acho que, convergindo com o que vocês falaram, construir coletivamente, né? Quando a gente constrói coletivamente, se ampara professores, alunos, a comunidade escolar que quer construir de forma diferente e transformar, muitas vezes, uma escola careta, uma escola excludente, unir forças e ter essa coragem, né? Não é fácil, a gente sabe o quão difícil que é, muitas vezes, pessoas que estão na mesma condição que a gente, outros professores, muitas vezes conservadores, por uma série de questões, não abraçam a causa e, mais que isso, né, muitas vezes atrapalham mesmo, a gente sabe que isso existe, mas o desafio é esse, né? Não é fácil mesmo, mas eu também acredito que vale a luta, né? O desgaste é grande, sem dúvida, mas eu acho que esse trabalhinho de formiguinha, uma hora vai construindo de forma a mudar um pouco a realidade, sem dúvidas. Pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei nem como agradecer essa manhã fantástica de uma conversa maravilhosa, profundamente inspiradora, transformadora, para mim que estou aqui como professor do ensino básico, dou aula em uma periferia, e, cara, é assim, muito inspirador ouvi-los e aprender um tanto com vocês, partilhar aqui com vocês essa construção coletiva de um futuro melhor que a gente quer, né? De uma educação do ensino de história, de uma educação mais emancipadora, mais que de fato toque a nossa gente, né? Então, só agradecer imensamente a disponibilidade de vocês para estar aqui hoje, falar com a gente, ouvir a gente e dar essa colaboração imensa. Vocês, todo o reconhecimento do trabalho de vocês, podem ter certeza que não é em vão, né? Vocês são gigantes, jovens professores que já são tão importantes e tão grandes para a educação, para o ensino de história no Brasil. Muitíssimo obrigado. Abro aqui um espaço para as considerações finais de vocês. Francisco, se quiser começar. Então, primeiramente, agradecer, Luiz, pela oportunidade aí, todo mundo que está nos bastidores aí da live, todo mundo aí da Associação Nacional de História, na regional aqui do DF, né, que está nessa frente aí. Mais uma vez reforçar, né, galera, o papo não se encerra aqui, então deixei aqui no chat privado, mas, por favor, disponibilizem aí as redes do Projeto Rap aí e o e-mail, tá, para o pessoal que está assistindo a live, para a gente continuar esse bate-papo. Agradecer muito o Walter aí, cara, pô, depois vamos ver passando essa pandemia aí, cara, ver se a gente trocar figurinhas aí, Luiz também, a gente vê se a gente conhece cada um aí o trabalho do outro em locos, acho que vai ser uma troca bem bacana, bem enriquecedora, como foi a live de hoje, como está sendo, né, porque ainda não se encerrou. Certo? E é isso, agradecer a todos e todas que assistiram a live. Muitas perguntas ainda ficaram aí em aberto, não tivemos tempo para responder aqui, mas como eu disse, né, a gente continuou o bate-papo pelas redes ou pelo e-mail, e vão ter novas oportunidades aí. E vou encerrar minha fala com um trecho de um rapper lá de São Paulo, chamado Renan Inquérito, que ele diz o seguinte: só vou desistir, abortar a missão, quando a educação aqui virar ostentação. Abraço em todas e todos. Obrigadíssimo, Francisco.
Walter, palavra está com você, meu querido. Meu, primeiro eu quero aprender rap com esse cara, né, mano? Porque assim, a gente conhece só a franjinha do rolê, né, mano? Nossa senhora, imagina o tanto de trabalhador que esse mano não conhece. Deve ser demais mesmo. Bom, enfim, voltando para as considerações finais, claro que eu agradeço muito a oportunidade. No meu dia a dia, eu tenho pouco espaço para conversar tanto com a academia quanto com outros professores. Então, eu me sinto realmente agradecido e me coloco ao dispor, né, de o que eu puder ajudar, mano. Me sinto muito assim, uma ferramentinha mesmo. Tenho tanta essa sensação de que a gente que está tentando fazer alguma coisinha nova, a gente se sente um pouco ferramenta, né? Vai, me usa, mano, me usa. Eu quero construir essa parede aí, mano. Eu quero fazer esse bagulho acontecer. Então, obrigado mais uma vez. Considero que ninguém faz nada sozinho, ainda mais num país como o Brasil. Então, seja você adolescente, seja você estudante de qualquer idade, seja você professor, trabalha com educação, trabalha com, mano, qualquer trampo, na verdade, né? Vamos tentar manter um contato com as pessoas. Às vezes, as diferenças fazem a gente se distanciar um do outro. E acho que isso mais nos enfraquece do que nos fortalece. Eu sei que é difícil falar com quem pensa diferente da gente, eu sei que às vezes nos incomoda, nos irrita, mas eu acho que a gente mais perdeu do que ganhou quando deixou de falar com uma pessoa ou com outra aí. Obrigado, Walter, pelas suas considerações. Eu acho que o aprendizado que a gente construiu aqui coletivamente nessa live vai todo nesse sentido, né, de viabilizar a conversa, viabilizar a troca de forma horizontal, respeitosa sempre, né, de forma a construir um ensino de história, uma educação que possibilite a melhora e que a gente consiga cumprir o que está previsto, né, na Constituição, o que está previsto nas nossas orientações curriculares, não de conteúdo, mas de função social, né, principalmente a nossa função social enquanto professores de história. Gente, só agradecer, muito obrigado. Agradecer ao público também que esteve presente, fez perguntas. Infelizmente, o tempo passou voando, a gente está aqui há quase 2 horas. Ficaram perguntas sem resposta. A gente pede desculpas, mas o debate continua. Esse encontro aqui vai ficar registrado, materializado. Repassem as pessoas que vocês acharem que vão gostar de assistir. Os que precisam assistir, talvez também seja uma boa oportunidade, né? Eu acho que educar é sempre importante. E só agradecer também ao público que colaborou, os colegas, como já disponibilizaram aí contato para outros debates, outras conversas aí no âmbito pessoal, ok? Gente, muito obrigado a todos. E a gente encerra aqui, então, essa mesa com o compromisso de a gente se conhecer pessoalmente, trazer o Walter aqui para o DF, para dar uma volta aqui, conhecer as quebradas aqui. Quero muito levar vocês lá no Instituto Federal de Brasília, lá no campus estrutural, conhecer os meus alunos, compreender a realidade dos meus alunos e a gente tá junto nessa aí, estreitando os laços. É para isso que isso aqui serve também. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Uma boa tarde a todos. Bom dia e boa tarde.